Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a nossa aula corrigindo os exercícios da tarefa de semana passada, tá? Que é a nomenclatura de hidrocarbonetos. Então vamos lá, ó. Na letra A eu tenho aqui propino. Prop é um prefixo que quer dizer 3 carbonos, né? In é porque eu tenho uma ligação tripla entre esses carbonos. O é porque eu tenho hidrocarboneto. Então vou desenhar aqui, ó. Prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. Vou fazer bastão, tá? In é porque tem ligação tripla, né? Então vou desenhar aqui, ó. Ligação tripla entre o primeiro e o segundo carbono. O porque é um hidrocarboneto. Ou o propino vai ficar assim, ou você pode desenhar ele o contrário. E aí, se você desenha o contrário, a ligação tripla ela vai aparecer do outro lado, tá? Na letra B, pente, ino. Pente é porque são 5 carbonos, então vou desenhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. In quer dizer que entre o primeiro e o segundo carbono tem uma ligação do tipo tripla. Então, entre o primeiro e o segundo tem uma ligação do tipo tripla. Ah, Luciano, desenhei a ligação tripla aqui, ó. Não tem problema, você considerou esse o primeiro e esse o segundo. Tá certo também, tá? Ou porque hidrocarboneto, eu não preciso desenhar os hidrogênios quando eu tenho a estrutura em bastão. Hexano. Nossa senhora. Hex são 6 carbonos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. An é porque só tem ligação simples entre eles, né? Então aqui, ó, todo mundo já tá fazendo a ligação simples. O é porque hidrocarboneto, eu não preciso desenhar hidrogênio quando faço em bastão. Letra D, X, 1, 3, Dien. Então vamos separar aqui, ó. Isso aqui é o prefixo. São 6 carbonos. Vou desenhar os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O infixo é essa parte aqui, ó, todinha. 1,3 Dien. O en quer dizer que eu tenho ligação dupla. Os números é onde estão essas ligações. Então, entre o 1 e o 2, aqui, ó, o 1 quer dizer que é entre o 1 e o 2. Tem uma ligação dupla. Onde está o 1 e o 2? Eu posso considerar esse da ponta ou esse de cá, dessa outra ponta. Se eu considerar esse como 1, esse aqui vai ser o 2. Então, entre o primeiro e o segundo, tem uma ligação dupla. Entre o terceiro carbono e o quarto, também tem outra ligação dupla. Então, 1, 2. Entre o terceiro e o quarto carbono, eu tenho outra ligação dupla. Por isso que é di. Esse di quer dizer que são duas duplas. Dien, são duas duplas. Agora vamos na letra E. But, 2, ino. Ó, but é o prefixo de 4 carbonos. Então, vou desenhar 4. 1, 2, 3, 4. 2, in. Quer dizer que entre o 2 e o 3 tem uma ligação do tipo tripla. Então, aqui, ó, entre o 2 e o 3 tem uma ligação do tipo tripla. O, porque é hidrocarboneto. Essa estrutura aqui, você ainda pode encontrar ela da seguinte forma, ó. Os 4 carbonos desenhados numa linha e a ligação tripla aqui, ó, representada aqui. Aí você vai ficar na dúvida, Luciane, onde que estão os carbonos nessa estrutura? O carbono tá aqui, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? E a ligação tripla aqui entre o 2 e o 3. Isso tá certo, a estrutura não tá errada desenhada assim, não. Dec, 2, 4, 6, trien. Vamos lá. O prefixo é dec. Dec são 10 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, trien. Isso daqui é o infixo. Quer dizer que no 2, no 4 e no 6 eu tenho ligação dupla. Por que eles botam tri? Porque são 3 ligações duplas.
entre o 2 e o 3. Então, ó, esse carbono é o 1, esse aqui é o 2. Então, no carbono 2 tem uma dupla com o 3, que está aqui embaixo. No carbono 4, que é esse de cima, eu tenho uma dupla com o 5. Nossa, o 5 está aqui embaixo. E o carbono 6, que está aqui em cima, também apresenta uma ligação dupla com o 7º, que está aqui embaixo. Aqui é 8, 9 e aqui o da ponta é o 10º, tá? Nonano, ó, nonano é tranquilo. Eu tenho 9 carbonos, somente ligação simples, e o O porque eu tenho o hidrogênio, por ser um hidrocarboneto. Então, nonano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, tá? Qualquer dúvida, manda lá no chat pra mim. Manda a foto que vocês desenharam, se ficaram na dúvida ou não, tá? Então vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai aprender a dar o nome aos ciclanos. Ciclano é quando eu tenho uma estrutura fechada. Então olha aqui, ó. Ciclo quer dizer fechado. Alcano quer dizer que eu tenho somente ligação simples, né? É um hidrocarboneto que só faz ligação simples. Então eu tenho uma estrutura fechada que só tem ligação simples. Como é que você vai dar o nome a essa estrutura? Seguinte, você vai começar com o termo ciclo. E aí o restante da molécula, da cadeia, você vai montar igualzinho a gente aprendeu na última aula, ó. O prefixo é a partir do número de carbonos. O infixo, que é o que fica no meio, depende das ligações. Se só tiver ligação simples, é an. Se tiver uma dupla, en. Se tiver uma tripla, in. Por aí vai. E o sufixo vai ser o, porque a gente ainda só está vendo hidrocarboneto. A única função que a gente viu até agora é hidrocarboneto. Então vamos ver como é que fica aqui, ó. Ciclo porque é fechado. O prefixo, são 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. O prefixo para 4 carbonos é but. Então vai ser but. O infixo vai depender das ligações carbono-carbono. Só tenho ligação do tipo simples, ó. Simples, simples, simples. Então o infixo, an. E o sufixo, como a função aqui é hidrocarboneto, o sufixo é o. Então você vai juntar isso tudo e vai falar que isso aí é o ciclobutano, tá? Outro, cicloalcano ainda. Fechado, então é ciclo. É alcano porque só tem ligação simples entre eles. Como é que você vai dar o nome? A cadeia não está fechada, então eu preciso chamar de ciclo. Então, ó, ciclo. Ciclo com quantos carbonos? Ela é fechada com quantos carbonos? 5. Então o prefixo vai ser pente. Entre carbonos só tem ligação simples, ó. Então vai ser an. Como é hidrocarboneto, o ciclopentano. Qual é a diferença do ciclopentano para o pentano? O pentano a gente viu aqui, ó, no exercício de casa. Não vimos o... Ah, não, vimos o pentino, né? Finge que aqui não tem a ligação tripla. O pentano é a cadeia aberta com 5 carbonos. O ciclopentano é a cadeia fechada com 5 carbonos. Essa é a diferença. Então eu não posso esquecer o termo ciclo, porque senão vai ficar aparecendo para mim que a cadeia está aberta. E aqui não tá, ela está fechada. Faz muita diferença isso, tá? Mais um exemplo de cicloalcano. Eu tenho cadeia fechada com somente ligação simples. Aqui, ó, eu tenho 3 carbonos. Então eu vou dizer que é ciclo com 3 carbonos é prop. Prop só tem ligação simples, an. Como é hidrocarboneto, o ciclopropano. Como é que vai ser o cicloalceno? Vai ser uma cadeia fechada com uma dupla agora, ó. Alceno quer dizer que tem uma ligação dupla entre carbonos, né? Como é que a gente vai dar o nome? Mesma lógica, tá? Eu primeiro vou dizer que é ciclo, porque a cadeia está fechada. Quantos carbonos na cadeia fechada eu tenho? 3. Então o prefixo para 3 é prop. Tem ligação dupla entre carbonos? Tem. Então aqui, ó, o infixo da dupla, en. Mais o sufixo o, que é a função hidrocarboneto. Ciclopropeno. Você junta tudo no nome, tá? Apesar de cada pedacinho dele querer dizer alguma coisa.
Mais outro exemplo de cicloalceno. Agora em bastão. Cadeia fechada, ciclo. Fechada com quantos carbonos? 4. Então aqui, ó, prefixo but. Tem ligação dupla entre um carbono e outro? Tenho. Então eu vou dizer que é en. Como é um hidrocarboneto, o sufixo vai ser o. Aqui eu não preciso dizer onde está a dupla. Eu não preciso colocar um em, porque essa dupla ela só pode ser a primeira, só pode estar entre o primeiro e o segundo carbono. Ah, mas se a dupla estivesse aqui ou do outro lado, não interessa. Esse é seu primeiro, esse é seu segundo carbono, ou o contrário, tá? Então vai juntar tudo, ó, ciclobuteno. Vamos ver um ciclo alcadieno. Ciclo quer dizer que é fechado. Fechado com quantas duplas? Di-en. Quer dizer que são duas ligações duplas. Olha aqui, ó, uma dupla, outra dupla. Por isso que eu uso esse termo di. En quer dizer que são duplas. Como é que a gente vai dar o nome agora? Bom, agora eu preciso começar a enumerar para dizer onde que estão essas ligações duplas. Lá na aula, quando a gente viu escolha da cadeia principal, nessa aula eu mostrei para vocês como é que a gente enumera, tá? Então aqui, ó, a melhor forma de eu enumerar é no sentido horário, para manter as ligações duplas nos menores valores possíveis. Então quando eu começo daqui, ó, fica no 1, 2, 3 e 4. Se eu fizesse o contrário, começasse a enumerar no sentido anti-horário, eu ia ter as ligações dos maiores valores, isso não me interessa. Então, como é que a gente vai dar o nome? Primeiro eu vou dizer que é ciclo, porque é fechado. Mas é fechado com quantos carbonos? 6. Então, X. Aqui, ó, o prefixo para 6, X. Eu tenho agora duas duplas. Eu tenho dupla en, né? Só que eu tenho duas. Onde elas estão? Entre o 1 e o 2. Então, vai dizer que é no 1, porque entra o menor valor. Se é entre o 1 e o 2, vai entrar o valor 1. A outra dupla é entre o 3 e o 4. Então, entra o menor valor, que é o 3. Então, eu tenho uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 3. Di, porque são duas, essa e essa. En, porque são duas duplas. Então, di-en. Isso tudo aqui em preto, gente, é o infixo, tá? Porque fica no meio. E o sufixo? Ah, eu só tenho aqui hidrogênio e carbono, isso é um hidrocarboneto. Então, junta tudo, ó, ciclo X13-dieno. O que acontece? Na última aula eu não falei isso para vocês, mas isso é bem importante, tá? Quando vocês forem olhar essa parte de nomenclatura em algum livro de orgânica que vocês tenham, tem que tomar cuidado se o livro for muito antigo, porque essas regras, elas vão mudando conforme o tempo, tá? Um livro mais antigo, vocês vão identificar que a numeração não fica no meio do nome, né, do infixo, ele ficava na frente. Isso é regra antiga da IUPAC. Então, tu não pode pegar um livro com mais de 10 anos de química para estudar orgânica, porque provavelmente ele vai estar desatualizado, tá? Continuando aqui, ó, como é que eu vou nomear esse trem aqui que está fechado? Vamos relembrar qual é essa estrutura. Eu tenho 6 carbonos fechando uma molécula, fechando a cadeia, né? E aí, eu tenho 3 ligações duplas alternadas. O que é conjugado, né? A gente fala que é conjugado. Conjugado é que tá alternada. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Isso é conjugado. Então, 6 carbonos fechando a cadeia com ligações duplas conjugadas, a gente conheceu como benzeno. Essas ligações duplas ficam rodando aqui dentro desse anel. Então, eu posso representar assim no bastão, um hexágono com 3 duplas, ou eu posso representar com um hexágono com um círculo no meio. Esse círculo quer dizer que as ligações ficam rodando aqui dentro, tá? Elas não ficam paradas aqui, ó. Essa dupla não fica exatamente aqui e essa não fica exatamente aqui. Eu tenho um híbrido que a gente fala de ressonância. Essas duplas vão rodando aqui dentro. Como que a gente vai dar o nome IUPAC? Porque benzeno é o nome usual. O nome IUPAC vai ser ciclo, porque é fechado. Fechado com quantos carbonos? 6. Então, ciclo X. Eu tenho ligações duplas. Onde? Vamos enumerar a cadeia para vocês enxergarem onde que estão as ligações. Ó. Onde eu posso começar a enumerar? Aqui tanto faz onde você comece. Eu vou dizer que esse carbono é o 1. Então, obrigatoriamente, esse aqui, ó, tem que ser o 2, tá? Eu não posso contar esse aqui como 2. Porque se esse é o 1, o 2 tem que ser aquele que faz a dupla com ele.
E aí, esse vai ser o 3, não vai ter jeito, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5, esse vai ser o 6º. Onde que eu tenho as duplas? Entre o 1 e o 2. Então no carbono 1, entre o 3 e o 4, no carbono 3, entre o 5 e o 6, no carbono 5. Então o infixo vai ser 1, 3, 5. Eu tenho dupla no 1, no 3 e no 5. São 3 ligações duplas, ó. 1, 2, 3. Então, tri-en. Tri porque são 3, en porque são duplas. E o sufixo o, porque é hidrocarboneto. Então, você vai juntar isso tudo no nome só. Ciclohex 135 tri-en. Aqui, ó, quando você tem letra e número, você separa com um hífenzinho, tá? Eu não dou errado na minha prova se você esquecer o hífen, se você esquecer a vírgula, eu não considero como errado. É só vocês saberem, tá? Isso aqui, o Ciclohex, é o nome IUPAC, é o nome oficial. Mas a gente também conhece essa estrutura como benzeno. Algumas estruturas, algumas moléculas, elas têm nomes IUPAC, mas também tem um nome usual muito famoso, muito utilizado, tá? É o caso, por exemplo, do benzeno. A gente vai ver outras, mas o benzeno é uma que a gente dificilmente fala ciclohexanetrieno, a gente já chama de benzeno, mas tem que saber como é que dá o nome IUPAC dele, tá? Como é que a gente vai dar o nome a cadeias ramificadas? Porque até agora a gente só viu a cadeia normal, né? A cadeia normal é aquela que eu só tenho uma sequência de carbonos. E quando ela é ramificada, como é que eu vou dar nome? Primeiro, a gente vai dar o nome primeiro da ramificação, depois da cadeia principal. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma molécula ramificada. Eu tenho mais de uma sequência possível de carbonos. Como é que eu vou dar o nome a isso? Primeiro, eu tenho que saber escolher quem é a minha cadeia principal. Lembra que eu fiz uma aula só para a gente aprender a escolher cadeia principal? Porque isso é muito importante para dar o nome. Se você escolher a cadeia principal de forma errada, tu dá o nome da molécula errado. Você faz tudo errado. Então, primeiro aqui, ó, eu vou escolher a maior sequência possível de carbonos, tá? Nesse caso, eu não poderia virar. Nesse caso, eu vou ir direto para poder ter a maior sequência possível. O que não for carbono e tiver ligado à cadeia principal, eu tenho ramificação. Então é o caso aqui, ó, desse CH3 aqui embaixo. Esse hidrogênio é ramificação? Não é ramificação. Só é ramificação se for carbono. Então como é que eu vou dar o nome a uma cadeia ramificada? Primeiro eu vou dar o nome da ramificação, depois da cadeia principal. Só que, na hora que eu for dar o nome da minha molécula, eu vou precisar enumerar, porque eu preciso dizer onde que está essa ramificação. Então, da onde eu vou começar a enumerar? Se eu começo a enumerar aqui da esquerda, a minha ramificação vai ficar no 1, 2, 3, no terceiro carbono. Essa ramificação aqui, ó, ela vai ficar no terceiro carbono. Se eu começo da direita, eu vou ter carbono 1, 2, 3 e 4. A minha ramificação agora está no carbono 2. Está presa no carbono 2 da cadeia principal. É o menor valor, então eu vou preferir deixar ela no menor valor. Quando a gente vai nomear a ramificação, você tem que ver quantos carbonos que ela tem. Aqui, essa ramificação só tem um carbono. O prefixo para um carbono é met. Então eu vou dizer onde ela está e como ela se chama. Onde que está a minha ramificação? Ela está no carbono 2 da cadeia principal. Como que ela chama? Ela chama metil. Por que ela chama metil? Met é porque só tem um carbono nela. Il é o sufixo de ramificação. Então, onde está? No carbono 2. Como que chama? Metil. 2-metil é essa ramificaçãozinha aqui, ó. Ela está presa no segundo carbono e ela se chama metil, porque só tem um carbono nela. Acabou-se as ramificações. Vou dar o nome da cadeia principal. Como é que eu nomeio a cadeia principal? A gente já viu a regra. 4 carbonos, but. Ligação entre os carbonos é só ligação simples, ó. Simples, simples, simples. Então, o infixo, an. Lembra da tabelinha. O sufixo, o, porque é um hidrocarboneto. Então, 2-metil-butano. Esse é o nome dessa estrutura ramificada, tá? Vamos ver mais um.
De novo, cadeia ramificada. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher a minha cadeia principal. Então aqui, ó, eu posso ter 1, 2, 3 como principal. 1, 2, 3. Ou posso ir direto. 1, 2, 3. Não vai fazer diferença qual cadeia você for escolher. Então eu escolhi aqui, ó, ir direto. Se isso daqui é minha cadeia principal, o que for carbono, né? E tiver preso à minha cadeia principal é ramificação. Então aqui eu tenho duas ramificações, né? Duas ramificações que são iguais, ó. Essa daqui só tem um carbono e essa daqui também só tem um carbono. Vou dar o nome. Antes de dar o nome, eu preciso enumerar a minha cadeia principal. Olhando aqui, ó, na parte vermelha, eu vou começar de qual extremidade? Vai fazer diferença para ramificação? Não. Se eu começo daqui, carbono 1, 2, 3. Se eu começar daqui, esse vai ser o 1, esse vai ser o 2 e esse vai ser o carbono 3. Não vai fazer a menor diferença de qual extremidade eu comece a contar a minha cadeia principal. Nesse caso aqui não faz, tá? Tem molécula que vai fazer. Então eu vou dar o nome. Primeiro eu vou dizer as minhas ramificações. Eu tenho metil no carbono 2 e eu tenho outro metil no carbono 2 também. Então eu vou dizer 2-metil, 2-metil. Cadeia principal. São quantos carbonos na cadeia principal? 3. Prop, tabelinha lá que a gente viu. A ligação entre os carbonos é a ligação simples, AN. Como é um hidrocarboneto, sufixo O. Só que o que acontece? Eu tenho duas ramificações que são idênticas. Essa aqui, ó, é a metila e essa aqui também é a metila. Para eu não ficar igual uma idiota repetindo 2-metil, 2-metil, eu posso juntar essas duas ramificações num termo só. Olha o que eu posso fazer. Eu tenho no carbono 2 e no carbono 2 duas metilas. Esse 2,2 aqui é a posição na cadeia principal, ó. Essa metila está no carbono 2 e essa metila também no carbono 2. Então, no carbono 2 e no carbono 2, eu tenho duas metilas, que são essas duas aqui. Se eu tivesse 3, eu ia usar 3-metil, tá? Próxima. Essa molécula aqui é um pouco maior. Essa aqui veio colorida, né? Primeira coisa, cadeia ramificada, eu preciso escolher a cadeia principal. Aqui já tá bem óbvio, né? A cadeia principal vão ser esses carbonos rosas aqui. O que não for cadeia principal e tiver ligado na cadeia principal, se for carbono, né, ligado à cadeia principal, eu tenho ramificação. Então aqui eu tenho 3 ramificações. Vou dar o nome. Primeiro eu vou citar as ramificações, depois a cadeia principal. Olha o que acontece. No carbono 2, eu tenho essa metila. No carbono 2, eu tenho essa metila. E no carbono 4, eu tenho essa metila. Então, 2-metil, 2-metil, 4-metil. Cadeia principal tem 5 carbonos. Prefixo é pente. Só tem ligação simples entre os carbonos. Infixo AN. Como é hidrocarboneto, o sufixo é O. O que acontece? Aqui eu tenho 3 ramificações iguais. Quando as ramificações são iguais, eu posso juntar todo mundo no mesmo termo. Então eu fico igual uma idiota. 2-metil, 2-metil, 4-metil. Eu vou juntar todo mundo no mesmo termo, só quando forem iguais, que é esse caso aqui, ó. Então, ó, no carbono 2, também no carbono 2, porque são duas metilas no mesmo carbono. E lá no carbono 4, eu tenho 3 metis. Então eu preciso usar esse prefixo aqui, ó, tri, quer dizer que são 3-metil, tá? E cadeia principal, pentano, 2,2,4 trimetil pentano. Então essa parte verde todinha aqui é a ramificação e aqui é a cadeia principal. Mais uma. A molécula um pouco maior agora. Quando eu encontro uma cadeia ramificada, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Escolher a cadeia principal. Quem aqui vai ser minha cadeia principal? Essa parte aqui em preta, né? O que não for cadeia principal e for carbono é a ramificação. Olha eu dando spoiler. Eu tenho essa ramificação com 2 carbonos. 1 carbono é met, 2 et, 3 prop, 4 but.
Essa ramificação aqui é uma ramificação que nela você tem 2 carbonos. Então, ela se chama etil. Onde que ela está ligada? Bom, ela está ligada no 4º carbono da minha cadeia principal. Então, eu já coloquei aqui, ó, 4-etil. Eu tenho aqui embaixo outra ramificação que também tem 2 carbonos. Então, 2 carbonos, et. Vai ser etil porque a ramificação é o prefixo, né, que vem número de carbonos, e o sufixo, que é il. Então, eu tenho outro etil no carbono 4, ó. 4-etil, 4-etil, que são esses 2. Mas eu ainda tenho aqui, ó, outra ramificação com 1 carbono, no segundo, né? No 2º carbono da cadeia principal, tem uma metila presa. Met, porque só tem 1 carbono. Il, porque é ramificação. Então, metil. E aqui eu tenho outro metil, no carbono 3. Então, 3-metil. O que acontece? Quando você tem ramificações diferentes, você vai citar elas na ordem alfabética. Então, por que eu falei primeiro do etil e não do metil? Porque eu estou seguindo a ordem alfabética. Só que eu tenho 2 etilas e 2 metilas. Eu posso juntar e devo juntar elas no mesmo nome, tá? Vamos acabar de nomear a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos, ex. Só tem ligação simples entre os carbonos, ó, ligação simples, 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 o infixo an. O sufixo vai ser o, porque é um hidrocarboneto. Isso aqui é a cadeia principal, essa parte vermelha aqui. Essa parte verde é ramificação, né? São as ramificações. Só que eu tenho 2 iguais aqui, ó, metil, metil, etil, etil. Eu vou juntar o que for igual. Olha como é que fica. 4,4 de etil, porque são 2 etis, 2,3 de metil. Por que eu não juntei o etil com o metil? Porque são diferentes. Eu só vou juntar quando eles forem iguais, tá? Aqui são diferentes, eu não posso juntar as 4 ramificações. Mas o nome da molécula da parte da cadeia principal, ok? Mais uma, para fechar. Tem uma molécula bem grande agora, né? E tem uma ligação dupla aqui no meio. Então, vamos lá. Cadeia ramificada. Primeira coisa, escolher a cadeia principal. O que for carbono e tiver ligado à cadeia principal são as ramificações. Então, aqui eu já tenho etil no carbono 7. Eu já vou começar, dar o nome. 7-etil. Aqui no carbono 7 também eu tenho outra ramificação, que é a metila. Met, porque só tem 1 carbono. Então, metil. Aqui é et, porque são 2 carbonos. Então, 7-etil, 7-metil. Lembra aqui que você vai estar na ordem alfabética, tá? Então, o E vem primeiro, o M vem depois. Posso juntar esses 2? Não, porque são ramificações diferentes. Cadeia principal, ó, são 9 carbonos. Non. Tem ligação dupla entre eles? Tem. Entre o 3 e o 4 tem uma ligação dupla. Então, lá no 3 tem uma ligação dupla, porque entre o 3 e o 4 entra o menor valor. Sufixo o, porque é um hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono. Então, vou juntar tudo no mesmo termo, ó. 7-etil, 7-metil. São essas ramificações que são diferentes, eu não posso juntar agora. Non, 3, o. Ok? Faz exercício que a gente depois vai corrigir. Beijinho.